Vamos falar nesse vídeo sobre avaliação biopsicossocial. Essa é uma dúvida muito frequente e de muitas pessoas, porque muitas vezes a pessoa precisa comprovar a deficiência e não chamam da forma correta. A pessoa vai passar por uma avaliação para a comprovação da deficiência, mas eles dão outros nomes, como perícia, análise, entre outros. E aí, quando isso ocorre, a pessoa acaba não sabendo que o que está sendo feito ali é a avaliação biopsicossocial. Então, deixa eu melhor explicar isso. A comprovação da deficiência se dá por meio da avaliação biopsicossocial. Por quê? Porque a lei assim definiu. A Lei 13.146, publicada em 2015, mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, estabeleceu que a forma de definir se há deficiência é por meio da avaliação biopsicossocial. E um outro ponto que também foi trazido por essa lei, que a forma de definir o grau ou nível da deficiência também é por meio da avaliação biopsicossocial. E aí, sabendo que foi a lei que definiu que a deficiência será feita por meio da avaliação biopsicossocial, resta explicar o que é essa avaliação. Para falar de uma forma muito simples e que qualquer pessoa consiga entender, não vou utilizar aqui termos técnicos, a avaliação biopsicossocial consiste em saber se aquela pessoa tem uma deficiência. E para saber se essa pessoa tem deficiência, será considerado o efeito que aquela doença causa no corpo e as consequências desses efeitos causados no corpo na vida da pessoa. E assim é mais fácil trazer exemplos para facilitar a compreensão disso. Quando a lei nos traz o conceito de deficiência, ela diz que considera-se deficiência a limitação de longo prazo que causa impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com umas ou mais barreiras, coloca a pessoa em desigualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, impedindo a participação plena e efetiva na sociedade. Então, a lei diz que, para que a pessoa tenha deficiência, é preciso que a doença cause limitações no corpo dela e essas limitações sejam consideradas impedimentos para que ela tenha uma vida normal. Porque a vida normal é estar em igualdade de condições com as demais pessoas. E aqui, sempre eu gosto de falar isso, que quando a gente vai falar de conceitos de deficiência, nós temos que ser muito claros e específicos em relação a isso. Porque muitas vezes, quando vamos falar sobre esses conceitos, algumas pessoas erroneamente começam a trazer pontos que não fazem sentido para o que estamos falando. Quando eu falo que a pessoa precisa ter uma vida normal, e aí vem alguém e fala, mas se ela tem mais dinheiro, a vida dela é diferente, se ela tem menos dinheiro, a vida dela vai ser diferente. Sim, a gente sabe disso, só que isso entra na parte em que no contexto em que a pessoa está inserido e não na análise da doença no corpo. Essa parte de questão financeira e das consequências que uma condição financeira pode trazer para a pessoa, isso entra na análise do contexto em que a pessoa está inserida. Ou seja, quando analisamos as consequências dos efeitos da doença, aí sim podemos falar nisso, mas no primeiro momento não. No primeiro momento, nós vamos analisar somente a doença e o que ela causa no corpo da pessoa.
E no corpo da pessoa, imaginamos que uma pessoa que tem uma limitação física, ela perdeu um braço, ela tem uma dificuldade devido a um problema em um dos órgãos. Consequências físicas: ter dificuldade para andar, ter que fazer tratamento, uma medicação específica que ela precisa tomar, não ter autonomia para conseguir sair de casa sozinha, precisar de ajuda para se vestir, para comer, para fazer certas atividades. Isso tudo são consequências no corpo. E aí, quando nós vamos ver as consequências na vida da pessoa, aí nós vamos chegar nesse ponto. Por quê? A pessoa ter uma dificuldade para comer é a consequência no corpo imediata. Só que a consequência na vida, se ela tem dificuldade para comer, ela vai precisar que alguém a auxilie, talvez precisar pagar uma pessoa para fazer isso, ter um familiar para auxiliar, muitas vezes ter uma dificuldade maior para se alimentar, porque não consegue pagar ninguém e também não tem nenhum familiar que auxilie. Então aí nós começamos a pensar nas consequências na vida, como isso afeta a vida. A pessoa que tem uma limitação motora, ela anda de muletas, utiliza cadeira de rodas, consequência no corpo, não conseguir andar, ter essa limitação. E aí a consequência de não conseguir andar, ela precisa de uma cadeira de rodas. Para poder sair de casa, ela precisa de auxílio, ela não consegue sair sozinha, e aí vão as consequências na vida. Então isso tudo é importante no momento de analisar se a pessoa tem deficiência ou não. Por quê? A pessoa que tem limitações no corpo, porém, que essas limitações causadas pela doença não constituem impedimentos para a participação plena e efetiva na sociedade, não serão consideradas pessoas com deficiência. E a pessoa que tem a mesma limitação, porém existem barreiras que impedem sua participação plena e efetiva, serão consideradas pessoas com deficiência. E aqui eu vou trazer exemplos para facilitar a compreensão disso. A pessoa que tem uma limitação, vamos imaginar que ela tem uma certa dificuldade para andar. Só que essa dificuldade, ela não precisa de muletas, ela não precisa de cadeira de rodas, ela só tem uma dificuldade para andar. Porém, todo o resto ela faz normalmente. Ela deixou de praticar esporte? Não, ela já não praticava, ela nunca gostou de praticar esporte. E até mesmo o que ela fazia, que era uma musculação e uma natação, ela continua fazendo. O trabalho dessa pessoa, ela continua indo e voltando normalmente, apesar da dificuldade de caminhar. E assim, de um modo geral, você olha que essa pessoa, apesar de ter tido um prejuízo na deambulação, ela continua fazendo tudo normalmente, participando da sociedade efetivamente, plenamente. Observa que essa pessoa, os impedimentos que essa pessoa possui não se enquadram como deficiência. E aí você vê uma outra pessoa que também tem dificuldade para se locomover. E essa outra pessoa mora em um bairro que as calçadas são totalmente acidentadas, desniveladas. Ela algumas vezes tentou sair de casa, porém caiu. Em uma delas teve uma lesão bem feia no joelho. Em outra, ela precisou que os vizinhos a acudissem e a trouxessem de volta para casa. Com isso, essa pessoa passou a ter medo de sair sozinha. Ela teve que abandonar o trabalho porque ela não tinha como ir e voltar. Porque ela tinha essa dificuldade para caminhar. Ela tinha uma dificuldade muito grande para conseguir pegar a condução para o seu local de trabalho. Porque além de o ônibus ir cheio, para ela conseguir pegar o ônibus era muito complicado, ficava muitas horas em pé no ponto e isso lhe causava dor. Por ficar sem trabalhar, ela passou a ter dificuldades financeiras, nem sempre consegue ir para o tratamento porque nem sempre tem quem a leve, e isso faz com que
o seu prejuízo aumente. Porque uma vez que ela não consegue ir ao tratamento, a doença está piorando. Agora, o médico já disse que ela vai precisar de muletas. Percebe que essa segunda pessoa tem uma dificuldade muito maior? Essa segunda pessoa tem uma dificuldade tão grande que a participação dela na sociedade já está sendo prejudicada. Ela perdeu o trabalho, ela deixa de sair com os amigos, deixa de ir a festas, deixa de se divertir, de ter seus momentos de lazer, que todas as pessoas precisam disso. E aí você vê que a limitação que essa pessoa tem gera assim uma deficiência. Entender isso é muito importante, porque aqui eu estou falando de avaliação biopsicossocial, só que sem explicar todo esse contexto da deficiência, você não consegue mensurar ao certo tudo aquilo que acontece, que ocorre em uma avaliação biopsicossocial. Muitas pessoas acham que é só chegar lá, olhar um papel e falar: olha, aqui o médico falou isso, falou aquilo, tchau. Não, você tem que analisar todo aquele contexto em que a pessoa está inserida. E aquele contexto que é causado pela doença, perda, alteração, síndrome, transtorno. Porque muitas vezes as pessoas falam: mas o que ocasiona a deficiência é sempre uma doença? Não. Existem condições que para a medicina não são consideradas doenças, mas que podem ocasionar deficiência. E aí no direito, para fazer esse enquadramento, nós temos que fazer essa análise técnica. E é por isso que muitas vezes algumas pessoas têm a dificuldade de fazer o enquadramento como pessoa com deficiência, porque elas não têm esse conhecimento técnico e aí deixam de buscar relatórios, documentos médicos que expliquem realmente a condição, os impedimentos, as limitações, para que, com base nisso, possa ser feito o enquadramento. E muitas vezes, quando as pessoas vão no INSS solicitar, por exemplo, um BPC, que é o benefício da prestação continuada, também conhecido como LOAS, uma aposentadoria para a pessoa com deficiência, elas são chamadas para perícia. Porém, essa perícia, para constatar a deficiência, é a avaliação biopsicossocial. É isso aqui que eu estou explicando. Ali que é feita a constatação da deficiência. E muitas vezes é feito de modo errado. Nem sempre. Muitas vezes é feita do modo correto. E outra coisa, muitas vezes é feita da forma correta, só que a pessoa deixa de apresentar documentos que comprovem a sua deficiência. E aí não consideram que a pessoa tem deficiência. E aí falam: mas é porque o perito fez errado. Não, é porque a burocracia não foi seguida exatamente, fazendo com que o perito tenha dito que não havia deficiência, porque ali ele não conseguia visualizar, porque ele depende dos documentos para embasar a sua análise. Por outro lado, muitas vezes, realmente, e isso de forma geral, nos mais diversos direitos que as pessoas solicitam, a perícia muitas vezes não é feita da forma correta. Deixam de procurar saber o contexto em que a pessoa está inserida, essas consequências da doença na vida da pessoa. E aí, muitas pessoas que deveriam ser consideradas pessoas com deficiência não são, e com isso elas passam a não conseguir usufruir dos direitos que elas têm. Esses direitos que são direitos de pessoas com deficiência. Um outro ponto importante quando nós falamos de avaliação biopsicossocial é que essa avaliação não foi ainda implementada de forma única. O que seria isso, a implementação de forma única? Que a pessoa possa fazer uma avaliação, constatar que tem deficiência e a partir dali poder usufruir de todos os direitos de uma pessoa com deficiência, como ocorre hoje. A pessoa tem deficiência e aí ela quer comprar um carro com desconto para pessoas com deficiência.
Sabemos que quando compra-se veículo com isenção de todos os impostos para pessoas com deficiência, esse imposto, esse desconto vem numa faixa de 25% a 30% do valor do veículo, que são impostos que deixam de ser pagos. Aí essa pessoa quer comprar o veículo, ela dá a entrada dizendo que ela tem deficiência, só que ela tem que comprovar a deficiência. Ela comprova a deficiência e consegue adquirir o veículo com desconto. Ela está com o veículo. Aí ela quer se inscrever no concurso público para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência. Ela tem que comprovar novamente. Ela tem que fazer a burocracia toda para comprovação. E passa pela análise, comprovado, ela tem direito a concorrer a essas vagas. Só que ela não passou no concurso. E ela quer se inscrever em outro concurso. E ela novamente tem que comprovar que ela tem deficiência. E aí, uma vez comprovando, ela consegue concorrer às vagas reservadas. E aí, nesse concurso, ela foi para a segunda fase. Ela tá em andamento lá nesse concurso. Tá tudo certo. Ela tá naquela se passa, se não passa, porque ainda tem mais fases pela frente. Só que nesse momento, abriu um outro concurso. E ela pensa em participar. Quando abre esse outro concurso e ela pensa em participar, aí ela vê que ela tem que comprovar novamente. O relatório que o médico dela deu, para ela poder se inscrever no concurso anterior, já venceu. O prazo de validade agora que o concurso está pedindo são de 6 meses anteriores à data da abertura do edital. E ela vê que ela vai ter que pagar uma consulta. E ela tá lá na segunda fase do concurso, cheia de conta, estudando, deixando de trabalhar para estudar, dinheiro apertado. Mas ela vê que se ela for marcar pelo SUS, não dá tempo de pegar um laudo novo. Se ela for pagar, ela tem que desembolsar o valor dessa consulta, que não costuma ser barato. E aí, ela tem que comprovar. Ela vai e pega o laudo. Igualzinho ao anterior, para a mesma banca, tudo certo. Só que aí agora, estranhamente, a banca diz que ela não tem deficiência e não pode concorrer à vaga reservada. Você acha que isso não acontece? Acontece muito, com frequência. Mesmo atestado médico, mesma banca. Em um é considerado que a pessoa tem deficiência e no outro não. Eu já fiz recurso, não foram um nem dois, de pessoas que, concursos que abriram com um mês entre a inscrição da abertura de um e do outro, mesmo documento médico. A banca aceitou e a outra não, e o outro não. Eu sei que quando é formado um concurso, é formada uma comissão para poder trabalhar naquele concurso. E essa comissão que vai cuidar disso. Então, abriu o concurso 1. Eu tenho aqui 5 pessoas trabalhando nele. Então, essas pessoas são responsáveis por ver quem vai... por receber as inscrições, por ver se está tudo certo, por encaminhar para a equipe analisar e várias outras coisas. Aí, abriu o concurso 2. São essas mesmas 5 pessoas que vão cuidar? Geralmente não. Geralmente, a banca pega outras 5 pessoas para cuidar do concurso. O que acontece é que, às vezes, assim, o concurso tem teste de aptidão física, o famoso TAF. A equipe que vai fazer é a mesma, mas essa equipe para aplicar o TAF é chamada apenas no momento no TAF. Ela não vai estar junto com o concurso do início até o fim. Ela não vai estar cuidando de tudo desde o momento em que começam a preparar o edital e abrem as inscrições até o final, quando os candidatos são empossados. Essa equipe que acompanha tudo é a mesma, porque ela já está por dentro de tudo que está acontecendo. E aí, por exemplo, os aplicadores da prova. Os aplicadores da prova são chamados somente para aquele momento. Eles vão lá, aplicam a prova, os famosos fiscais. Eles aplicam a prova, acabou,
terminou o trabalho deles com aquele concurso. Então essas pessoas, muitas vezes, elas trabalham no 1, no 2, no 3, no 4, porque elas são chamadas somente para aquele ato específico. E aí às vezes, quem está analisando o laudo médico é essa equipe que cuida do concurso do início ao fim. Então, mesmo sendo da mesma banca, quem faz do concurso 1 é uma equipe, quem faz do concurso 2 é outra equipe. E assim, a verificação inicial que é o seguinte, eles vão verificar se o documento médico preenche todos os requisitos solicitados pelo edital. Eu sempre, quando eu faço consultoria preventiva para concurso público, eu indico que coloque todas as limitações, descreva da melhor forma, até mais do que está pedindo ali o edital, porque muitas vezes o edital pede de uma forma simples que a pessoa acredita que, assim, só colocar isso. Mas quando a gente melhor descreve, se você pegar um avaliador mais criterioso, com a descrição exata fica mais difícil de ele olhar aquele documento médico e falar, não, vou dizer que essa pessoa não tem deficiência. Por isso que eu sempre recomendo, os impedimentos e limitações têm que ser descritos da melhor forma, o mais explicativo possível, porque só assim você consegue uma maior margem de possibilidade de não ter uma negativa e seguir no concurso como pessoa com deficiência, concorrendo às vagas reservadas. Mas agora voltando ao exemplo que eu estava falando quando eu comecei a fazer essa explicação. Aí a pessoa, nesse concurso ela teve a inscrição negada. E aí você para e pensa, ela comprou um carro com desconto para a pessoa com deficiência. Ela fez a inscrição e participou de um concurso como pessoa com deficiência. Ela fez uma segunda inscrição, participou do concurso como pessoa com deficiência e inclusive continua indo no concurso, que o concurso ainda está em andamento. Como que essa pessoa agora consideraram que ela não tem deficiência? Sim, isso é o que acontece por não termos avaliação biopsicossocial única. As pessoas com deficiência ficam tendo que comprovar a cada direito que elas querem utilizar, que elas têm deficiência. E isso é muito complicado. Por quê? É custoso, trabalhoso. A pessoa gasta tempo e dinheiro com essas comprovações e que muitas vezes quem está analisando aquilo, pela justificativa da negativa, você vê claramente que não entende nada de direito da pessoa com deficiência. Porque muitas vezes eles dão a justificativa com algo que não existe no ordenamento jurídico. A justificativa da negativa é algo que a lei desconhece. E muitas vezes, inclusive, eles nem justificativa dão, o que atrapalha completamente a defesa e o recurso que a gente está fazendo. Porque quando eles fazem isso, e infelizmente isso acontece com frequência, o que você tem que fazer? Tem que bater todos os pontos, porque você não sabe ali o motivo. Quando dão o motivo da negativa, você só discute isso. Se falou, fazendo exemplo, que negou, porque ele não tinha o tipo da deficiência, aí você vai discutir sobre isso, que o médico muitas vezes falou, porém de forma indireta. Ele não colocou ali deficiência física especificamente, especificando o tipo ou espécie da deficiência como física, mas ele colocou que a pessoa tem limitação física. E aí você discute que o médico colocou indiretamente, etc, etc. Você faz ali o debate argumentando. Muitas vezes o médico realmente esquece de colocar que é o tipo da deficiência. E aí você faz uma defesa dizendo que o médico esqueceu, porém que por outras formas ele pode conferir pelo que está escrito que é possível chegar a essa conclusão e você ainda consegue fazer uma defesa. Porém, se simplesmente ele não dá justificativa, você tem que pegar cada item e bater ponto a ponto. Olha, o item 1 fala que
tem que ser descrito que a pessoa tem deficiência. Está descrito no ponto tal, ponto tal, ponto tal. E tem 2, não sei o que lá, tá pedindo que tenha código CID. Código CID está ali, tal, tal, tal. Ponto 3, pediu o grau ou nível. Foi escrito dessa forma assim, assim, ainda que não entenda, pode ser visto dessa forma. E aí fica um recurso que muitas vezes, quando o recurso está pronto, de tão grande, não cabe no número de caracteres. E a gente tem que pegar novamente o recurso, tentar ser o mais conciso possível, porém sem prejudicar aquela defesa. E aí a defesa já está sendo prejudicada. Mas continua-se esse trabalho de tentativa. Enquanto não tivermos avaliação biopsicossocial única, isso infelizmente vai continuar ocorrendo e a pessoa com deficiência, diante desse cenário, o que ela tem que fazer? Se preparar da forma burocrática, da melhor forma burocrática possível, para que ela consiga comprovar a deficiência no maior número de casos. Inclusive, vou deixar aqui até uma dica, que hoje nós temos uma questão muito grande, que é modelo médico e modelo biopsicossocial. Eu expliquei até agora que nós estamos diante do modelo biopsicossocial, que foi trazido pela Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, publicado em 2015, e esse modelo se baseia no que foi acordado internacionalmente na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi ratificada pelo governo brasileiro com status de emenda constitucional. Então, esse é o protocolo que é adotado mundialmente e que utilizamos no Brasil. Porém, o modelo médico deveria ter deixado de ser utilizado com a implementação da avaliação biopsicossocial. Porém, essa implementação não ocorreu de fato, ocorreu pela norma, que foi publicada. Porém, não houve políticas públicas para a implementação dessa avaliação biopsicossocial. Por isso, quando nós falamos de doenças que possuem norma jurídica, lei própria, dizendo que elas são consideradas deficiência, nós devemos acatar isso, mesmo que baseado no modelo médico. Porque quando uma lei vem e diz que essa doença causa deficiência, isso é modelo médico. Como não temos a avaliação biopsicossocial implementada, nós temos que admitir o modelo médico quando em benefício da pessoa com deficiência. E aqui, eu ontem estava até com esses 3 livros aqui na mão. Esse aqui é o meu primeiro livro que eu escrevi. Esse foi publicado em 2020, Direitos e Benefícios para Pessoas com Deficiência. Inclusive essa capa aqui foi o meu xodozinho, que representando várias pessoas com várias deficiências diferentes, né? Esse livro, ele veio num cenário. Depois dele, eu comecei a desenvolver esse princípio. E é sobre ele que eu quero falar. Porque aqui, quando eu falo sobre o princípio do melhor interesse da pessoa com deficiência, esse livro aqui eu publiquei em 2025. Mas é um conceito que eu venho desenvolvendo desde 2020, após a publicação desse aqui. E nesse princípio, eu falo sobre a necessidade de observar o melhor interesse da pessoa com deficiência quando diante de um conflito de direitos. E quando nós falamos sobre o enquadramento da deficiência, isso é sim um conflito de direitos. Por quê? Porque de um lado vem o direito da pessoa com deficiência de ser enquadrada e conseguir usufruir de todos os direitos que ela tem como pessoa com deficiência, e, por outro lado, o governo que não implementa as políticas públicas necessárias e faz com que esse direito aqui não seja respeitado. E aí, eu vou aproveitar, né, para falar sobre esse outro livro aqui, que é o livro Deficiência e Inclusão. Esse livro foi feito em coautoria com... Esse ano nós tivemos no ano de 2025, tivemos o primeiro Congresso Nacional sobre Direito da Pessoa com Deficiência, realizado pela Comissão Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência da Associação Brasileira de Advogados, que eu tenho a honra de ter sido a presidente fundadora
E nesse ano de 2025 eu fui reconduzida para mais um ano na presidência da comissão. Nós organizamos esse primeiro congresso e nesse congresso esse livro foi publicado. Foi um livro realizado em coautoria pelos membros da comissão e alguns convidados. Então, se alguém quiser saber mais sobre os livros, é só entrar em contato com a minha equipe, com o meu suporte, que eles passam todas as informações. Esses 2 livros nós temos cursos, melhor explicando cada um dos capítulos. E quem quiser saber mais sobre eles, é só entrar em contato. E um outro ponto importante que eu quero falar com vocês para finalizar esse vídeo é que quando nós falamos de direito da pessoa com deficiência, para usufruir de qualquer direito é necessário o enquadramento. E esse enquadramento, ele se dá por meio da avaliação biopsicossocial. Assim, é muito importante que a pessoa que tem deficiência ou responsável por uma pessoa com deficiência conheça os direitos, conheça essas regras básicas para enquadramento, porque sem isso ele não consegue usufruir dos direitos que tem. Se o enquadramento não for feito da forma correta, a pessoa não consegue usufruir dos direitos. E aí, sem conseguir usufruir dos direitos, acaba tendo seus direitos restringidos, suprimidos, e é o que nós não queremos. Porém, enfrentamos no momento um cenário muito difícil. O governo não implementa as políticas públicas necessárias em prol das pessoas com deficiência. Essa falta de implementação das políticas públicas faz com que as pessoas com deficiência cada vez mais tenham dificuldade tanto para enquadramento quanto para obtenção dos direitos. Porque o que vemos é que muitas pessoas que têm o enquadramento já foram consideradas pessoas com deficiência e podem usufruir dos direitos, porém vai solicitar um novo direito, tem que ser enquadrado novamente. E aí entra nisso que eu já expliquei. Muitas vezes o documento médico está vencido, não consegue uma consulta rápida pelo SUS. No particular é muito custoso e acaba tendo direitos suprimidos. Então, quem tiver qualquer dúvida em relação a isso, nós estamos aqui para auxiliar. Qualquer coisa pode entrar em contato com o nosso suporte. Estamos aqui para dar as informações necessárias. E quem tiver interesse sobre curso, livro também, consultoria, pode entrar em contato que nós estamos aqui para auxiliar.